cada vez que você faz uma opção, você está transformando a sua essência em alguma coisa um pouco diferente do que era antes. O escritor C.S. Lewis usa essa frase em um de seus livros, em um de seus escritos, para trazer a ideia de que nós vivemos numa constante mudança. Nosso mundo vive numa constante transformação. Eu não sei se você já teve essa oportunidade, mas eu outro dia estava andando numa das ruas de Jaguariúna e isso não é a primeira vez, várias vezes acontece isso. Eu estou com a minha esposa do lado, a Fabiana, e de repente eu olho um prédio e digo: nossa, olha como esse prédio já... Tem um prédio aqui? Eu nem sabia que tinha um prédio, né? E ela olha assim e diz: nossa, amor, faz tempo que esse prédio está sendo construído, né? E a gente fica até debatendo: não faz, porque eu passei nessa rua. Porque na verdade o nosso mundo ele vive sendo transformado. O tempo todo a cidade cresce, o tempo todo você se depara com surpresas. Às vezes, se não é na construção civil, é às vezes em leis da sociedade, por exemplo. Você vai fazer um documento, você vai fazer alguma coisa e de repente você descobre: nossa, agora é tudo digital. Eu estava indo fazer aquele RG ainda de papel e de repente eu descobri que agora você tem tudo no celular. Pois é, o nosso mundo vive em constante transformação. Mas essa constante transformação do mundo, na verdade, é um reflexo da transformação que acontece em nós. E é isso que o C.S. Lewis está falando. De alguma forma, nós somos transformados o tempo todo. E a verdade é que parte do que nós escolhemos, as opções que nós escolhemos, decisões, o que fazer, como como vamos agir, o que nós falamos, o que nós pensamos, o que decidimos, todas essas coisas, todas essas opções, de alguma forma, estão influenciando o nosso eu, a nossa essência. E essas decisões vão fazer com que a gente seja melhor ou pior do que nós somos. A opção que você fazer, qualquer opção que você tiver na sua vida, em cada dia, em cada instante, na rotina do dia a dia, no trabalho, na sua casa, essa opção que você faz pode transformar mais você numa versão pior de você mesmo ou numa versão melhor de você mesmo. A verdade é que as opções revelam para onde nós estamos caminhando e quem nós ouvimos. E há um texto da Palavra de Deus que fala um pouco sobre isso, que é o texto de Marcos, no capítulo 4, onde Jesus conta uma parábola e ele relata ali sobre opções do coração. E esse é o tema da nossa mensagem: a palavra e as opções do coração. Jesus trata aqui nesse texto sobre os tipos de opções que o nosso coração tem. No livro de Marcos, nesse capítulo, diz o texto que Jesus está à beira-mar e ele está ensinando ali mais uma vez, como de costume, mas ele faz algo diferente. Ele sobe em cima de um barco e ele usa esse barco como um palanque, como um púlpito, como um palco, e as pessoas estão ali à beira-mar assistindo, ouvindo o que Jesus teria a dizer, ouvindo a sua história, ouvindo as suas palavras. Deve ser uma imagem muito bonita. Fico tentando imaginar essa praia e Jesus ali em cima do barco falando. Mas diz então que Jesus começa a contar uma história. E o texto de Marcos, no versículo 3 diz: ouçam, Jesus fala, o semeador saiu a semear. Jesus conta aqui sobre alguém, sobre um homem que saiu a semear sementes de plantas que renderiam árvores, que renderiam frutos. E Jesus diz sobre os vários tipos de terras que essas sementes caiu. Ela não caiu só numa terra. Esse semeador que saiu a semear, ele não semeou só numa terra, foi em várias. Mas uma curiosidade dessa parábola da semeadura é que Jesus explica ela para os discípulos depois. Num canto reservado, depois que acabou aquele momento com aquela multidão, ele se recolhe numa casa com seus amigos discípulos e ali ele traz o significado dessa história, dessa parábola. E isso está no versículo 14. E o versículo 14 é a mesma parábola, só que agora Jesus explicando. E o versículo 14 diz: o semeador semeia a palavra. Ou seja, Jesus está dizendo que escolher a opção, nós escolhemos opções que definem o nosso caminho. A semente que é plantada nessas terras é a palavra de Deus. Os ensinos de Jesus, os mandamentos, a Bíblia,
os testemunhos que você ouve, as experiências que você ouve de alguém ou as experiências suas com Deus, tudo isso reunido é a palavra de Deus falando com você. O Espírito Santo que mora dentro de você, essa é a palavra de Deus falando com você. A referência de Jesus é isso. O semeador saiu a semear e essa semente é a palavra. Mas os frutos dessa semente dependem da terra onde ela cai. Cada terra, ela recebe a semente de uma forma. E essa opção que essa terra escolhe influencia de como a semente da palavra gerará frutos ou não. Dependendo de como essa terra age, dependendo de como é a essência dessa terra, pelas opções que ela escolheu, isso gerará frutos ou não. Jesus está falando do nosso coração. E a primeira opção que Jesus põe, a primeira opção desse coração, a primeira escolha que essa terra faz, que essa terra é na sua essência, é o coração cômodo. Olha o que diz o versículo 4 de Marcos capítulo 4. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Era muito comum nas plantações de trigo, o semeador que saía a semear e jogar as sementes, muitas vezes algumas sementes caíam de sua mão, enquanto ele andava. Mas essas sementes caíam numa terra seca, dura, porque era o caminho que esse semeador estava trilhando. Vários semeadores, ou o mesmo semeador, passava ali vários dias naquele mesmo lugar. Então ele ia para determinadas terras plantar. Mas as sementes caíam também nessa terra. Só que essa terra era seca, essa terra era dura, a semente não entrava nela. Então as aves dos céus vinham e comiam essas sementes. Roubavam essas sementes, porque não eram delas. Jesus usa isso aqui nessa parábola, contando essa história e dizendo, olha, o semeador que saiu semear a palavra, muitas vezes as sementes que caem são numa terra onde ela é dura, onde ela é seca, e a ave vem e a toma. E aí talvez pode parecer para a gente que o problema é a ave, né? A ave que rouba a semente. Se ele não roubasse, a semente continuaria ali. Mas não, porque na verdade a terra é seca, dura. Ela não geraria nenhum fruto. Ela não é plantada. E Jesus explica isso no versículo 15. Ele diz, algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. E aí, a princípio, como a ave, pode parecer que o problema é o diabo. Talvez você ouve isso e diz, olha, o diabo é o problema, porque ele rouba a palavra de alguns corações. Mas lembre-se que, se a terra tivesse germinado aquela semente, a ave não viria ali roubar. Ela não conseguiria pegar, então o problema não é a semente, não é a ave, o problema não é o diabo. O problema é a terra que é seca e dura, a terra que não absorve a semente. Muitos hoje culpam o diabo por muitas coisas na sua vida. E realmente, eu preciso te dizer, Jesus disse isso, né? O mundo jaz do maligno. Então, de alguma forma, Satanás age sim no nosso mundo e age nas pessoas que estão distantes de Deus. Mas Jesus está trazendo algo nesse texto que, antes de usar Satanás como uma desculpa para as coisas não estarem bem, a razão de essas coisas não estarem bem não é Satanás. A gente precisa refletir e pensar se a terra do nosso coração está preparada, está recebendo essa semente da palavra, ou se na verdade a nossa terra, a terra do coração, o nosso coração está duro e seco diante da palavra de Deus. Muitos estão ouvindo a palavra, quer seja através de pregação como essa, pelo YouTube, quer seja por alguma rede social, alguma mensagem, alguma devocional que você recebe no WhatsApp, talvez ouvindo o testemunho de alguém que trabalha com você, talvez ouvindo alguém da sua casa, da sua família, indo à igreja, enfim, há tantas formas e várias formas de ouvir a palavra, mas muitos corações, muitas terras desses corações estão indiferentes a toda essa palavra que está sendo falada. E essa indiferença muitas vezes é causada pelo comodismo. Sabe por quê? É como alguém que pensa assim, olha, cara, desculpa, mas eu nasci desse jeito e eu vou morrer desse jeito.
Olha, cara, isso não é por nada. É legal, é bonito essas mensagens que você está falando, mas eu já sou velho para mudar, né? Eu já sou experiente, eu já vivi muito a vida, então, desculpa, mas não é muito para mim isso daí. Eu acho bonito, acho legal, ajuda a continuar, mas essa palavra não é para mim. Na verdade eu já até sei o que o pastor vai falar, porque eu já sou um cristão há muito tempo. E aí, mesmo que você está ouvindo nas mais diferentes formas a palavra, o coração não está preparado. Porque o coração não quer ser confrontado. Não quer ter o trabalho de refletir, de pensar, de questionar, de perceber onde está errando ou não. Não está buscando melhorar, não está procurando ser um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor funcionário, um melhor patrão. Não está buscando ser uma melhor versão de você mesmo. Na verdade, o coração, quando está indiferente à palavra, ele só quer ser como ele acha que deve ser. E aí então o diabo vem e rouba a palavra. E aí a gente pergunta, mas como? A palavra está ali, o coração está endurecido, como o diabo rouba essa palavra? Quando ele semeia situações, nos seus relacionamentos, em toda essa área da vida que a gente falou, de família, de trabalho, onde você lidar com as pessoas e de repente você percebe que a versão que está saindo de você não é a melhor, mas é a pior de você mesmo. E aí temos pessoas que estão com o casamento indo por água abaixo. A gente tem família que está se desfazendo. A gente tem trabalhos, pessoas que trabalham e não conseguem pensar na palavra paz, porque o ambiente é carregado, duro, difícil. Tudo isso porque muitas vezes o nosso coração decidiu em ser indiferente à palavra. O nosso coração decidiu e optou em ser a versão que a gente acha que deve ser e não a versão que Deus quer que a gente seja. Todos os dias, o diabo está procurando sementes na superfície, como aquelas aves, para roubar. A questão é se a terra do seu coração enraizou a semente da palavra. Mas um segundo coração que Jesus traz aqui é o coração desleal. Versículo 5. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Jesus aqui fala sobre um outro tipo de terra, a terra rochosa, a terra que tinha muitas pedras. É uma terra que Jesus está contando que as sementes até caem nessa terra, é uma boa terra, ela até recebe, mas as pedras não deixam elas enganam, elas escondem essa semente, e quando essa semente começa a brotar, as raízes dela na verdade estão aparecendo, e aí quando sai o sol, queima as raízes e essa planta morre. No versículo 16 e 17, Jesus explica o que significa isso, que rapidez é essa de alguém que recebe com tanta alegria a semente, brota tão rápido e de repente morre. Olha o que ele diz: outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Versículo 16 e 17. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Jesus está dizendo então que esses corações recebem com muita alegria a palavra, recebem rápido, de bom grado. Parece que vai produzir até bons frutos por uma vida toda, mas quando chega o que ele traz o sol como perseguição e tribulação, quando chega uma perseguição ou tribulação por causa da palavra, da própria semente, essas pessoas, esses corações optam em abandonar a palavra. Da mesma forma que ela recebeu com alegria, ela abandona essa palavra. A nossa tendência, gente, é pensar que perseguição ou tribulação só tem a ver com países que é muito conhecido no campo missionário ou teológico, quando a gente chama de janela 1040, né? Quem é um crente um pouquinho mais tempo sabe o que é isso. É um espaço dentro do mapa onde se define como essa metragem de janela 1040, onde ali tem todos os países de perseguições, né? Países que perseguem o evangelho, pessoas que não podem pregar, igrejas que se reúnem de forma subterrânea, porque não podem reunir como a gente se reúne, não pode transmitir um culto como esse. E a gente tem a tendência de achar que perseguição é só dessa forma.
Mas uma desvantagem que a gente tem desses irmãos que são perseguidos, e que a gente deve orar por eles, sim. Quando você estiver orando na sua casa, lembre de irmãos que sofrem a tortura, que sofrem morte por causa do Evangelho. Mas a gente tem uma desvantagem diante deles. Porque o nosso conforto, essa liberdade que a gente tem, faz com que pareça que o diabo não está agindo na nossa sociedade e que a gente não é perseguido. A gente tem a tendência de achar que a perseguição só acontece lá fora e não acontece na nossa vida. E a gente acaba não enxergando que muitas vezes nós estamos sendo até desleal com a semente que foi plantada em nosso coração. A perseguição por causa da palavra, ela sempre existiu e sempre vai existir. A forma que essa perseguição se manifesta é que são variadas. Quer ver um exemplo? Talvez você seja alguém que recebe a palavra com muita alegria. Você é alguém que caminha com os discípulos de Jesus, você é alguém que vem à comunidade, que assiste os cultos, que gosta, que faz sentido e diz, olha, essa palavra até tem me ajudado, tem mudado o meu coração. Você recebe ela com alegria, com bom grado. Mas aí de repente surge uma oportunidade no seu trabalho, ou até um convite que leva você, ou que convida você a se corromper. Um convite que você vai ter que ir oposto ao caminho que Deus tem proposto para você. Que está no seu coração, que você sabe, que você leu, que você ouviu, e de repente você se sente coagido, porque você sabe que é errado, mas você sabe que isso corre o risco de você perder seu emprego, perder o seu trabalho. E aí você tem a opção de ouvir esse caminho do seu coração, ou de ouvir e até inventar desculpa, dizendo, olha, mas eu posso ser prejudicado, mas eu vou perder o meu trabalho, eu vou perder aquilo que é importante para mim. Isso é a forma de perseguição. Perseguição em relação ao Evangelho. E é nesse momento que define se nós somos leais ou não. Se a terra do nosso coração é uma terra limpa, ou é uma terra como essa, cheia de pedregulhos, que quando vem o sol da tribulação, quando vem o sol da angústia, da perseguição, você se dobra e abandona a palavra de Deus. Talvez numa roda de amigos, onde surge um assunto e você se sente incomodado com isso, você sabe que não é legal o que vocês estão conversando, você tem uma opinião diferente diante da palavra, mas para não perder a amizade, para não perder os amigos, para não perder aquele momento, para não ser conhecido como chatão, ou talvez como o crentão, você omite a sua posição. Sua posição. E eu não estou dizendo aqui, desça a goela abaixo a religião sua, coloque sobre seus amigos a sua crença, não é isso. Mas você sabe no seu coração, quando há uma palavra semeada em você, e quando veio situações de fora, e você se sentiu naquele momento perseguido, atribulado. É esse o sentimento de alguém perseguido. E aí você teve a opção, em uma terra cheia de pedregulhos, opta em abandonar a palavra. Mas Jesus traz um outro coração, uma outra terra, que é o coração ambicioso. Versículo 7, ele diz, outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Jesus aqui está usando um outro exemplo, e ele diz que algumas sementes caem em terra boa, porque essa semente ela até brota, ela até nasce, mas o problema é que do mesmo jeito que ela germina nessa terra, espinhos também germinaram nessa terra antes, e os espinhos não foram cortados e tirados dali. E quando essa planta começa a crescer, os espinhos sufocam essa planta e matam os frutos que essa planta daria. Aí Jesus explica, no versículo 18 e 19, ele diz, outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Jesus está dizendo que esses espinhos são as preocupações com este mundo. Mais especificamente, Jesus está dizendo aqui sobre a ambição de enriquecer, de adquirir coisas, o conforto do muito ter e do que o muito ter pode proporcionar. William Hendrickson, em seu comentário bíblico de Marcos, desse capítulo, ele diz algo muito interessante sobre esse trecho.
Não há ninguém tão pobre que não deseje ser um pouco mais rico, e não há ninguém tão rico que não deseje ser só um pouco mais rico. Nós temos uma tendência muito grande também de não reconhecer como o nosso coração está tomado por ambição. Observe em nosso tempo como cada vez mais as pessoas estão buscando uma segunda renda. Como as pessoas cada vez mais buscam uma forma mais fácil de ganhar dinheiro. Veja como no Brasil, sendo crime a pirâmide, ainda assim muitos usam isso e buscam isso e até são prejudicados com isso. Quantos negócios já caíram por isso e quantas pessoas foram prejudicadas por investir seu dinheiro nisso? Você talvez já tenha se deparado na internet só de abrir um YouTube e ver um expert em investimento dizendo: olha, eu posso te ensinar em pouco tempo a investir pouco dinheiro e você ganhar muito. Outro dia eu me deparei com um cara que ele atendia o telefone tomando um café e disse: olha, meu café custou R$50, espera aí um pouquinho. E ele digitou algumas coisas no computador e ele põe lá e ele diz: olha, tá vendo, acabei de ganhar R$100, paguei meu café. E eu não quero entrar aqui no mérito de dizer: olha, isso é errado, isso é certo, não se deve investir, não se pode investir, esse tipo de investimento é certo, esse tipo não é. Com certeza, uma coisa eu posso te dizer: não é pecado você investir, não é pecado você ter uma segunda renda, não é pecado você pensar na aposentadoria. Pelo contrário, isso é muito sábio, porque você está se preparando para os percalços da vida. Mas o problema é quando essa dedicação excessiva, ou quando essa dedicação ao dinheiro custa muito alto. E aí muitas vezes a família paga o custo desse investimento. Um custo que às vezes o motivo é a própria família. Olha, pastor, eu vou investir nesse negócio porque eu quero chegar nos 40, 50 anos e poder curtir meu tempo com a minha família. Mas para isso eu vou ficar sem ter tempo com a minha família até os 50 anos. Entende? Parece que o motivo de a gente fazer algo acaba sendo usado para prejudicar esse algo nesse momento. Sendo que você não sabe se você vai chegar até lá e se a sua família vai estar junto com você até lá e o que vai estar acontecendo até lá. Talvez o custo alto está sendo a sua saúde, onde você não consegue achar tempo para ir fazer um exame de sangue, não consegue achar tempo para ver essa dor que você está sentindo. Nesse tempo de home office, há pessoas que estão no computador, estão comendo na frente do computador, atendendo o celular, não param nem para almoçar. Passam do horário de trabalho 6, 7, 8 da noite porque eu estou em casa, acham que não estão trabalhando, mas estão trabalhando excessivamente, talvez se perdem até no motivo, mas a questão é, está custando a sua saúde, e se não é família e a saúde, talvez o custo está sendo justamente o relacionamento com Deus, porque a devocional é adiada, a vinda à comunidade é adiada, assistir os cultos online é adiado, e tudo vai ficando para depois. Aquele livro que você falou que ia ler no começo do ano e você não conseguiu ler, seu momento de devocional, aquele tempo que você disse: eu vou ler pelo menos meio capítulo da Bíblia por dia, mas você não conseguiu fazer nenhuma vez por semana, porque foi adiado, porque o custo da ambição está custando alto na sua vida. E aí, a ambição já se tornou um espinho no seu coração, que tem sufocado os frutos que seriam gerados pela semente da palavra. Mas Jesus traz um quarto coração, uma quarta terra, onde essa terra é boa, onde a semente aqui gera frutos. Versículo 8 de Marcos capítulo 4. Outra semente caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, a 60 e até 100 por um. Nesse exemplo que Jesus traz, ele traz uma terra que dá fruto. E é interessante porque ele fala que algumas terras, diante de uma semente, dão 30, algumas dão 60, outras dão até 100 por cada semente plantada. Mas todas deram fruto. E aí no versículo 20 ele vai explicar isso para os seus discípulos. No versículo 20 de Marcos 4, e ele diz para eles: outras pessoas
são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Jesus está dizendo que essa terra que representa corações, essa terra representa corações que ouvem a palavra e aceitam. Assim, por elas aceitarem a palavra, esses corações conseguem ser uma melhor versão que podem ser. Elas conseguem ser algo melhor do que elas são. Talvez alguns são menos, alguns são 30 por um, alguns são 60, alguns são 100, mas todos estão sendo melhor, todos estão dando frutos, porque não estão queimando com o sol as suas raízes, porque os espinhos não estão sufocando, porque é uma terra ali que recebe a semente. Eu quero trazer duas observações para a gente concluir esse tempo aqui de reflexão sobre essa parábola, sobre esse trecho que Jesus fala da boa terra. O primeiro, só dá fruto quem aceita a palavra. Jesus deixa claro aqui que só dá fruto quem aceita a palavra de bom grado, que recebe de coração, que crê no mensageiro que está trazendo a palavra. Eu não estou falando de um pregador, mas estou falando do Jesus, que não põe em xeque Jesus e as coisas deste mundo, que não põe em xeque a palavra de Deus e as coisas que estão à sua volta, o conhecimento, a filosofia, ou até a própria teologia. Você entende, só aceita a boa palavra, só é uma boa terra, só germina fruto nessa terra aquele que aceita a palavra de Deus. Mas a verdade é que nós sozinhos, é impossível nós aceitarmos essa palavra por nós mesmos. Sabe por quê? Porque nós temos a tendência de percorrer aqueles caminhos que nós falamos dos 3 corações. Porque lá em Adão, quando Adão pecou e se distanciou de Deus, naquele momento essa autonomia está dizendo: Deus, as suas palavras, o seu direcionamento, o que o Senhor tem para mim não funciona. Eu quero seguir as coisas do meu jeito. Eu quero fazer as coisas da minha forma. Eu quero ser o melhor do que eu acho que deve ser melhor, não do que o Senhor acha. E assim, por causa de Adão, nós buscamos o comodismo, a gente não quer ser transformado, nós acabamos sendo desleal com a palavra de Deus, somos inseguros e traímos o próprio Deus. Nosso coração está cheio de ambição, sempre desejando querer ter mais, mais e mais. São os corações que Jesus trouxe. Mas Deus enviou seu Filho Jesus para nós, para morrer na cruz por nós, para nos restaurar, para nos curar, para nos mostrar um caminho, para derramar a semente no nosso coração e limpar o nosso coração, preparar essa terra, para que a gente possa aceitar essa palavra e ela possa dar fruto em nós. Ele morreu na cruz para arrancar esses espinhos do seu coração, essas pedras, essa terra seca e dura, ser molhada pela água do reino de Deus, que umidifica, que traz vida. Como Jesus disse em João 4, aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Só dá fruto quem aceita a palavra, e só é possível através da fé em Jesus. Mas uma segunda observação é que dar fruto não é medido pela quantidade, mas pela dedicação. Quando Jesus usa as medidas de fruto, 30, 60 e 100 por um, Ele não está dizendo que existe pessoas melhores ou piores, mas Ele está dizendo que cada um que aceita a palavra dará fruto mesmo diante das suas limitações. O que isso significa para nós? Que a gente não pode avaliar os nossos frutos comparando com os outros, e nem avaliar os dos outros comparando com a gente. Por exemplo, você percebe que tem gasto pouco tempo. Você ouviu essa palavra aqui e disse: olha, eu preciso gastar mais tempo com Jesus. Eu preciso gastar mais tempo lendo a palavra. Bom, hoje eu não gasto nenhum minuto, então eu vou separar 15 minutos do meu dia, porque eu gasto na internet meia hora, 40, o que é 15 minutos? Então eu vou separar 15 minutos na hora que eu acordar para ler a palavra. E você começa a fazer. E de repente você está assistindo um videozinho de uma devocional, estendeu um pouquinho mais o seu momento de leitura bíblica, você viu alguém dizendo alguma coisa no Instagram, e ela diz assim: então eu tenho meu tempo de devocional, eu tiro 1 hora por dia. Aí você fala: poxa, eu não consigo. Nossa, eu estou nos 15 minutos e já estou apanhando para fazer 15 minutos, como eu vou chegar numa hora? Meu Deus, eu devo ser muito ruim. Mas o que você não para pensar é que às vezes, para essa pessoa 1 hora, ou é pouco porque ela tem tempo para isso, porque ela já veio se desafiando em outros tempos, ou talvez o tempo dela não é de qualidade.
e ela só relatou na internet para aparecer. Porque Jesus não está preocupado com a quantidade dos frutos diante da semente, mas a qualidade disso, quanto cada um está entregando diante do seu melhor. Mas é a mesma coisa você olhar alguém muito rico, milionário, e você dizer assim, certeza que o coração 3 ambicioso é para ela. Porque ricona, tem milhões, não vejo doando nada, certeza que o coração ambicioso é para essa pessoa. Eu lembrei na hora, cara. E você se compara com você. Mas sabe qual é o erro? Que você não conhece o coração dessa pessoa e talvez ela está doando muito mais diante da proporção que ela tem do que você. E você fica usando a desculpa de eu não posso doar porque eu não ganho tanto como aquela pessoa, mas proporcionalmente você poderia dar alguma coisa. E eu não estou falando de dízimo e oferta só. Eu estou falando da vida, de ajudar alguém, doar alguém algo para que alguém precise. A questão é que alguns vão dar 30, outros vão dar 60, outros vão dar até 100, mas o importante é que o seu coração esteja dando fruto. O importante é que a terra do seu coração semeie a palavra chegue até você e você aceite, e os espinhos não a sufoquem, e o sol não queime suas raízes, e a terra não seja dura e seca e você seja indiferente pelo comodismo. O importante é que você tenha frutos diante das suas limitações. E que a sua vida e as pessoas à sua volta sejam impactadas pelas mudanças que a palavra tem realizado na sua vida. E assim as pessoas à sua volta possam ser alcançadas também e terem a oportunidade de serem transformados por Jesus. 30, 60 ou 100. Seja uma terra boa. Seja a melhor versão de você mesmo. Ouça Jesus falando ao seu coração em cada área da sua vida.